Começar, eu quero começar agradecendo ao Márcio, meu querido colega de muitos anos, e vou apresentá-lo daqui a pouco formalmente, mas agradecer a gentileza dele ter vindo aqui no final do semestre, ter vindo de São João del Rei para cá, deixando suas tarefas para poder falar sobre sua pesquisa. É um imenso prazer recebê-lo aqui, Márcio. Quero agradecer também àqueles que dedicaram tempo vindo para cá, agradecer aos meus queridos alunos que sempre me ajudam, João, a Bárbara, o Wellington, o João, outro João Lucas, Gabriel, que não está aqui hoje, que fizeram uma correria para a divulgação. Foi algo muito rápido, né? Nós agradecendo já também ao Departamento de Geografia, né? Graças a um recurso dos projetos de extensão, não sei se vocês sabem, mas os projetos de extensão que os professores fazem, uma porcentagem do dinheiro fica com o departamento, e o departamento decidiu usá-lo a partir de demanda dos professores vinculadas a eventos, e é graças ao departamento, a quem eu agradeço publicamente, que pudemos ter a presença do Márcio aqui. Então, agradecendo aí a quem é necessário, né? A ideia, né, dessa mesa é trazer um debate, né, que é muito importante para todos nós no Brasil, evidentemente, para nós em Minas Gerais, particularmente, né, sobre isso que nós chamamos aqui, né, Márcio chamou de novas dinâmicas agrícolas em Minas Gerais, o agronegócio na região de São João del Rei. Então, a ideia é tanto debater, né, o processo de modernização do território brasileiro, né, que vem da última leva do neoliberalismo, do liberalismo ou do neoliberalismo, do novo liberalismo, né, que se acelera a partir dos anos 90, embora já desde os anos 70 exista um impulso muito rápido ao processo de urbanização do território pelo agronegócio e tudo mais, né, a criação das commodities e uma reorganização política, administrativa e jurídica do território, mas especialmente dentro desse contexto geral que é brasileiro, tem diversas áreas de especialização, né, é entender, né, uma parte do nosso território mineiro, né, especialmente a mesorregião de São João del Rei, né, que passa por uma mudança também muito importante, sobre a qual o Márcio Soledo vai falar daqui a pouco. Não vou adiantar aqui, mas apenas para trazer a importância de como nós temos, né, como pensadores do espaço, estamos atentos às diferentes escalas de realização do fenômeno, né? A escala não existe a priori, né? A escala, ela se realiza a partir da existência dos fenômenos, né? Então isso é algo muito importante. A pesquisa do Márcio, que fez uma tese de doutorado, né, sobre esse tema e segue depois com isso, é muito importante nesse sentido, porque nos permite entender como que nós devemos acompanhar os fenômenos se realizando, se concretizando, né, em territórios concretos, em usos do território mais especificamente, né? Então, a gente poderia falar de um uso agrícola do território brasileiro, que é o que vulgarmente nós chamamos de agronegócio, né? Mas então, dentro desse contexto, eu queria, já passando a palavra para o Márcio, apenas apresentá-lo formalmente, né, como é cabido. O Márcio Toledo, ele é professor e pesquisador, né, nos cursos de graduação e de pós-graduação em Geografia aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Ele é colaborador do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade do Porto, em Portugal, né? Ele possui graduação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Rio Claro, né, um dos grandes centros da geografia brasileira, foi um importante centro de geografia brasileira, onde eu o conheci nos eventos do PET. Nós não temos PET aqui, mas o PET, normalmente, ele organiza muitos eventos, né? É uma obrigação, aliás, né? Você tem um professor coordenador, um grupo de alunos vinculados, são bolsistas, e uma das principais atribuições do PET é a realização de eventos. Então, eu sempre ia lá para prestigiar os eventos, saía de Campinas, ia para Rio Claro, e onde eu conheci Márcio, que era aluno da minha querida professora Samira Peducci Calil, uma das grandes geógrafas brasileiras, que faleceu muito precocemente, mas que foi minha professora, tive o privilégio de tê-la na minha banca de qualificação de mestrado.
e foi orientanda do Márcio, professor Márcio. Então é uma pessoa muito importante para todos que a conheceram, uma excelente geógrafa, né, que tinha uma das linhas de pesquisa sobre o uso agrícola no território brasileiro e que depois, nos seus últimos textos, trabalhava muito com o debate da psicosfera, né, como o que ela chamava, o seu último artigo publicado, né, a psicosfera, a nova ética do capitalismo. Foi ela que foi aluna de Milton Santos, né, é importante dizer. E o doutorado em geografia, que Márcio fez na Universidade Estadual de Campinas, né, com o professor Ricardo Castilho, também meu querido professor, que tem uma tese também muito pioneira na geografia brasileira sobre os usos agrícolas do território e a integração digital do território, a agricultura de precisão, né? Como que essas novas camadas técnicas informacionais permitiram, né, uma nova integração do território já na transição do século XX para o século XXI. E, por último, é importante dizer, o professor Márcio Soledo acaba de voltar de um pós-doutorado, né, em Lisboa, em Portugal, na Universidade, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, não, Lisboa, perdão, e acaba de voltar agora, está no seu primeiro semestre que você voltou, já está em sala de aula, mais uma vez, na graduação e na pós-graduação, orientando os alunos e tudo mais. Então eu agradeço mais uma vez, vou passar a palavra para você, Márcio. Tem uma lista de certificado para quem precisar rodando por aí. Você fica à vontade, né? A ideia da sua fala, tome o tempo que você achar necessário, a gente está aqui para ouvir, para debater, né? Um ambiente bastante... o departamento aqui, os alunos do departamento do Instituto acolhem muito bem os convidados, então acho que a gente vai ter uma boa noite de debates. Fique à vontade. Então, Márcio, se precisar de algo, você me peça, eu vou liberar aqui a imagem. Muito obrigado. Quero começar agradecendo, em primeiro lugar, o convite para estar aqui. O professor Fábio, meu colega, amigo aí de longa data, como vocês puderam perceber, a gente se conhece já faz algum tempo, desde a nossa graduação. Por acaso, trilhamos os dois o mesmo caminho, os professores universitários. Quero agradecer o Grupo Continente pelo convite, pela acolhida mais cedo, eu cheguei aqui. Agradecer também o departamento aí de Geografia, que permite que eu esteja aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O Fábio está dizendo, a gente deixa as nossas responsabilidades, nossos deveres, mas é um respiro poder sair um pouco, ver pessoas novas e poder falar um pouco sobre a nossa pesquisa e o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Na minha trajetória de formação, o Fábio relatou há pouco, eu me dediquei bastante à questão de entender o que a gente chama de modernização agrícola, com uma tendência de chamar atualização agrícola do território, atualização técnica do território para atender às novas dinâmicas. E nesse sentido, trago hoje uma apresentação. Então eu fiz isso, graduação, mestrado, doutorado. Quando eu venho para São João del Rei, me envolvo com um grupo e a gente começa a pesquisar então as dinâmicas do agronegócio ou da agricultura comercial ali próximas da gente em São João del Rei. Para hoje, uma conversa que eu vim fazer aqui com vocês, não é nada, uma aula, então estou aberto aí aos comentários, perguntas mesmo. No primeiro lugar, assim, para a gente falar dessas dinâmicas agrícolas, né, as dinâmicas que vão acontecer aqui próximo ali a São João del Rei, ou até no município de São João del Rei, é preciso que eu faça uma breve contextualização de algumas coisas. A diversidade agrícola em Minas Gerais, por exemplo, é uma questão importante, porque é um estado muito grande, muito diverso na produção. Voltando um pouquinho no tempo, é preciso falar da mudança nas formas de financiamento da agricultura, que possibilitaram essa organização
em rede, né, ou essa organização que a gente chama de agronegócio, como é que, ao longo do tempo, isso foi se consolidando em território brasileiro e como isso atinge municípios que têm em torno de 5 mil habitantes de forma brutal e significativa. Então, fazer uma pequena diferenciação aí entre agricultura e agronegócio e caracterizar o agronegócio em São João del Rei, ou na mesorregião do Campo das Vertentes, mais especificamente na microrregião de São João del Rei, para poder entrar num debate que eu considero importante, que é as mudanças na produção regional e as fragilidades que são impostas às regiões a partir de um uso predominantemente corporativo do território. Chegaremos lá. Então, para começar falando aqui dessa questão da diversidade da produção no estado de Minas Gerais, trouxe aqui alguns exemplos, né, do que é que a gente tem de produção no estado. Então, café consolidado na região sul, né? Então, sul de Minas, famoso e tradicional na produção de café. Cana-de-açúcar ou até soja na região do Triângulo Mineiro. Como tendência, uma pesquisa que eu ainda quero me aprofundar nela, mas a produção de frutas na região norte do estado, no Vale do Médio São Francisco. Então, uma agricultura extremamente cientificizada, super moderna, por assim dizer, na vanguarda aí, né, da produção técnica, tecnológica, e entrando cada vez cana-de-açúcar, já falei, e aí outras, né, milho, feijão. Milho também tem uma dinâmica muito parecida com a da soja, que eu vou falar hoje com vocês aqui. E é importante destacar que para o período estudado, ou até ali a partir dos anos 90, cada um desses segmentos que eu trouxe aqui, esse café, cana, as frutas, a soja, eles vão trilhar seu próprio caminho em relação à organização e à ligação com o comércio internacional. Então, o circuito espacial produtivo do café no sul de Minas, que é extremamente organizado, consolidado, quando abrem-se as possibilidades para uma economia internacional, financiamento privado da produção, ele se integra mais rapidamente. Cana-de-açúcar também é uma produção histórica, consegue se aliar mais rapidamente, receber com mais facilidade a produção de laranja no interior de São Paulo, se a gente for sair daqui, conseguem se integrar com mais facilidade e absorver novas formas de financiamento. Enquanto outras, produtos domésticos, regiões que produzem produtos domésticos ou produtos mais ligados ao consumo do mercado interno, têm mais dificuldade em acessar créditos, e é por isso que eu quero voltar com vocês um pouco na questão histórica de como se dá a oferta do crédito para a agricultura ao longo do tempo, para entender por que algumas regiões se consolidam com mais rapidez, outras vão gradativamente entrando aí nesse processo, né? Então, brevemente falando aqui, para contextualizar essa pesquisa propriamente que eu trago hoje, sobre o agronegócio ali na região de São João del Rei, é um grupo de pesquisa que envolve outros professores e também alunos de graduação, científico e mestrado, e cada um estuda aí uma variante, uma vertente do fenômeno. Eu estudo agronegócio, porque já há algum tempo estudo agronegócio, tem um colega mais dedicado aos estudos da agricultura familiar, por exemplo, e como é que ela se reestrutura nesse novo período, ou como a cidade se reestrutura, aí uma outra colega que tem dúvida com isso, e as pesquisas elas vão se diversificando aí com cada professor e com cada pesquisador. A gente pode identificar que no período recente, aí dos anos 2000, a região, essa região do São João del Rei que a gente está estudando, ela tem o seu perfil de produção agrícola modificado de forma significativa. Com uma agricultura que a gente está chamando de tradicional, perdendo espaço para uma agricultura comercial ou para o cultivo de produtos
produtos mais ligados aí ao comércio internacional ou ao agronegócio, né? Uma agricultura mais comercial. Pensando nisso, e para falar para vocês um pouco dessa trajetória para a questão do financiamento agrícola, é importante a gente fazer uma periodização da disponibilidade do crédito e como é que ela funciona ao longo do tempo. Eu trago aqui 3 períodos. O último deles a gente poderia fazer uma subdivisão, talvez em 3 subperíodos, e ele é o período que nos interessa, né? O mais recente, que é pós-anos 90. No caso brasileiro, talvez você já tenha conhecimento disso, já tenha estudado isso em agrária ou em alguma outra disciplina, ou mesmo em outro momento aí da formação. O crédito agrícola disponibilizado pelo Estado para os produtores rurais, ele vai se consolidar no Brasil lá nos anos 60, 65, é criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, que vai cumprir aí um papel fundamental no que a gente vai chamar de modernização do território, e aí eu vou botar essa modernização entre aspas, um processo, né, de atualização técnica do território através do financiamento do Estado. É o Estado oferecendo crédito, em parênteses, obviamente não para todo mundo, o crédito é sempre oferecido para quem pode pagar depois, então eu te empresto e depois você me paga. E aí o Estado, lá nos anos 60, a partir de 65 até meados dos anos 80, o Estado vai financiar a agricultura, né? Vai ter esse papel de financiador da produção, de financiador do processo de modernização do campo, ou a atualização técnica do território, com insumos químicos e máquinas, não é? Se a gente olhar o período na história entre 50 e 75, é o período que a gente chama de substituição das importações, e para isso a gente vai estar produzindo aqui dentro e usando também boa parte dos produtos fabricados ali naquele momento no campo, né? Então, o Estado vai atuar com taxa de juros subsidiada, com empréstimo, com investimento na pesquisa agrícola, isso nesse primeiro período ali, como um tutor mesmo do processo de modernização do campo. Entre 75 e 79, o Estado investe aí em torno de 29 bilhões de dólares em crédito do campo para modernização da agricultura, né? Isso vai nesse formato até os anos 80, mais ou menos, que é quando a gente entra aí no segundo período, né, da disponibilidade do crédito. O crédito, na entrada dos anos 80, dá para ver no gráfico, né? Ele despenca 5 vezes em relação aos períodos anteriores, porque a gente está passando por um período de crise econômica, nacional, e aí a agricultura vai perder o financiamento público, ou vai. Claro que ele não acaba, não é? A gente tem os carnes permanentes ali. Há alguns autores que dizem que nesse momento aí, dos anos 80, a agricultura em si perde a sua individualidade analítica, porque ela vai se ligar às lógicas da indústria, que é quando a gente passa a falar em complexo agroindustrial, por exemplo, que a agricultura ela passa a ser uma parte de um processo que está ligada à produção industrial. Então, em parte, como receptora dos bens fabricados lá na indústria, dos insumos físico-químicos ou mesmo dos tratores, e como fornecedora de matéria-prima, né, para ser beneficiada e vendida aí a posteriori, já processada. Então, alguns autores vão dizer isso, que a agricultura perde a individualidade analítica e que a gente tem que começar a falar em complexos agroindustriais, e aí aparece aquela coisa do ajusante, a montante, onde é que está o produto. E a agricultura, nesse momento, então, começa a
a ser regida por lógicas que antes eram do setor secundário ou da indústria. Passa a ser comandada por isso, né? Por essas lógicas que são eram então até aquele momento circunscritas à indústria. No final dos 80, 90, também é possível ver aí no gráfico uma queda significativa na oferta do crédito público para o financiamento da agricultura. O país começa aí nesse momento, ou com mais intensidade, a entrar num movimento que a gente vai chamar de neoliberal, que é a adoção de um conjunto de políticas de cunho neoliberal que falam uma diminuição do papel do Estado na economia, na vida do modo geral, né? Então, uma adesão às políticas de cunho neoliberal que vão abrir possibilidades aí para que o crédito, financiamento da agricultura se dê pela iniciativa privada. Por que é importante fazer esse retrospecto todo? Para a gente entender um pouco como é que esse crédito, que é privado, vai para o campo, começa a financiar a produção agrícola e a dizer o que deve ser produzido. Certo? E aí, essas possibilidades de financiamento, a gente vai aderir a políticas de cunho neoliberal e algumas possibilidades de financiamento privado vão aparecer. Alguns exemplos, sim, tem um que é um clássico, que é a soja verde, que é a empresa compra a priori a produção, antes mesmo dela ser plantada, faz um seguro dessa compra, o produtor recebe de antemão e depois, se a produção for bem sucedida, ótimo, se for mal sucedida ele já recebeu, se for melhor sucedido do que se esperava, ele já recebeu, se for pior, a empresa está segurada lá para o seguro que ela fez antes. Tem um outro clássico também que é chamado laranja no pé, que são os compradores, essas empresas compradoras comercializadoras de suco de laranja, compram a laranja no pé e só processam em caso de demanda no mercado. Então, se há uma demanda pelo suco de laranja, colhemos a laranja e fazemos e vendemos. Não há interesse naquele suco de laranja, deixa ela apodrecer no pé. O seu João, que produz a laranja, não pode pegar a laranja e montar uma caixa e vender na beira da estrada, de jeito nenhum, porque a produção já foi vendida a priori, foi vendida antes para a empresa. E são essas as lógicas de financiamento privadas que vão tomar conta da produção agrícola em algumas regiões, né? Então, compra-se a priori, outras possibilidades são fornecimento de insumo, fornecimento de assistência técnica, a empresa oferece assistência técnica em troca da produção, e aí para o produtor é interessante fazer aquele negócio. Outra forma de financiamento privado que é interessante é dos supermercados. Alguns supermercados conseguem, eles mesmos, organizar a produção para trás, que é o que eles vão vender no seu supermercado é financiado por eles mesmos no campo. Os grandes todos já conseguem fazer isso, inclusive com produção agroecológica, porque é um nicho de mercado que interessa para eles também. Então eles já financiam esse tipo de agricultura. Então são novas possibilidades que vão se dando e novas lógicas que vão se estabelecendo no campo, muito mais ligadas à produção industrial, mas muito mais ligado também a um capital privado que vai determinar o que é que se produz em cada lugar. Já em 2003, 20% do crédito agrícola era privado. E aí eu friso essa coisa que no terceiro período, que é o período que nos interessa aqui, que é esse, do financiamento privado da agricultura, ou desse momento em que as lógicas neoliberais, né, que permitem que o financiamento seja privado, vão permitir que o agronegócio se expanda aí pelo Brasil.
Esse terceiro período ele tem 3 subperíodos, que a gente não precisa entrar em detalhes aí, porque eles vão variar de acordo com o momento, né? Então, até 2003, não existia, por exemplo, muito financiamento para a agricultura familiar, entre 92 e 2003. A partir de 2003, a gente começa a ter o PRONAF, para frente um pouco, PRONAF e outros programas mais voltados à agricultura familiar, então um outro subperíodo, que em 2016 também começa, a gente começa a entrar num outro subperíodo, mais parecido até com o período anterior, que entra mais na lógica do financiamento privado, com menos financiamento do Estado, mais uma vez, a partir de 2016. Enfim, são nuances. Para a gente interessa esse terceiro período, que é um período, então, de expansão significativa do agronegócio. Eu trouxe aqui, só a título de diferenciação, agricultura tradicional e agronegócio. O que a gente está chamando de tradicional? Que ela não é necessariamente familiar também, mas ela é, em geral, mais ligada a uma produção diversificada, ou agricultura, em uso de minifundos, né? E voltado para o mercado interno. Enquanto esse agronegócio é agricultura familiar, ele está aí muito mais baseado na produção monocultora, veja, soja no Centro-Oeste, que é o grande emblema aí do agronegócio no Brasil, com uso intensivo de tecnologias e muito mais voltado à exportação. A título de diversificação aí da produção, não sei se vocês conseguem ver os números, espero que sim, da diversificação da produção agrícola mineira, não é? Eu trouxe logo o mapa das exportações para mostrar para vocês, para a gente ver aí um pouco o que é agronegócio e de como ele está estruturado aí nesse território mineiro, né? A gente tem as oleaginosas ligadas aí no circuito das carnes. Seria bom apontar que você tem uma... Sim, aqui. Esse aqui é o... Sim. Se facilita. Isso. Tá bem. Então a gente vê alguns lugares, né, já muito voltados à produção para exportação. A gente vai ter as oleaginosas, aqui é a região que eu vou falar mais adiante para vocês especificamente. Produção de açúcar, cana-de-açúcar, muito significativa, principalmente no Triângulo Mineiro. O café no sul, eu já tinha falado para vocês. Lácteos, ovos e mel também são bastante exportados, e tudo que tiver em azul. A gente não usa muito aqui, na verdade. Sacarotética ruim, porque ele é mapa de geógrafo. Também um mapa da Confederação Agrícola Pecuária. E eu trouxe aí do lado, aqui, ó, a logística de exportação. Não sei, aqui, para a gente ver, não sei se o número ficou muito pequenininho, a distância, mas 99, a logística de exportação. Então, tudo que é transporte marítimo, quantidade de transporte marítimo significa que 99% exportado, né, por via marítima, são produções, quer dizer, consolidadas no Estado, voltadas às exportações. Certo? Muitas delas aí voltadas à exportação. Nos surpreende lá sobre São João del Rei ser uma
região de tradição agrícola, mas não de tradição de agricultura comercial. E aí é um pouco essa questão que a gente se pergunta lá no início. Essa é a região, a Evelyn já conhece esse mapa, que foi minha aluna e ela era lá do laboratório de cartografia. Essa é a mesorregião do Campo das Vertentes, micro-região de São João del Rei, Lavras e Barbacena. Tá certo? Aqui está o conjunto de municípios que compõem a micro-região de São João del Rei, que foram os municípios estudados, têm sido estudados, essa é uma pesquisa em andamento ainda. É importante destacar, estava dizendo mais cedo para o Fábio, que vários desses municípios aqui têm menos de 5 mil habitantes, que caso se consolide essa política de extermínio de pequenos municípios, essa região vai ser reduzida à metade ou menos. Certo? Até do Parque Federativo, veremos. Se isso não é só uma cortina de fumaça. Também, não sei. Também, estudamos aí esta micro-região e como ela, no atual período, naquele terceiro período de financiamento privado, né, da agricultura, vai se estruturar economicamente. No primeiro momento, aquela região ela era muito forte na produção de mercadorias para o mercado interno, prata, tapioca, feijão, arte. São João del Rei mesmo tem muita produção de horticultura, verduras, etc. Era uma produção, no caso de São João del Rei, com agropecuária muito forte, leite, queijos, mas que gradativamente vai se desestruturando e ganhando novos contornos. Uma primeira que eu trouxe para mostrar para vocês, uma primeira mercadoria ligada aí aos circuitos do agronegócio e que passa a ser produzida em São João del Rei, é a soja. A soja em São João del Rei é um produto novo, certo? Entrou recentemente aí na pauta de produção, não era produzida até 2005, começa a ser produzido aqui, 2005, e ganha uma força gigantesca, chegando aqui a 15 mil toneladas em 2015. 15 mil toneladas de soja. 35 mil? Ah, sim, aqui. Sim. Essa produção que é crescente, certo? Vou mostrar para vocês quais os municípios aqui da micro-região lá de São João del Rei que são os maiores produtores. O maior produtor de soja em São João del Rei, ali na micro-região de São João del Rei, é Madre de Deus de Minas. Um dos municípios que não tem 5 mil habitantes. Então a gente produz lá em torno de, hoje, 35 mil toneladas de soja, em um município que tem 5 mil habitantes. Uma resposta já fica óbvia para a gente. É uma produção que não está voltada para quem ali vive. Certo? É uma produção que está voltada para outros. Com outra lógica, né? Depois a gente tem Piedade do Rio Grande, que também é um município que produz muito. São João del Rei é um município que também produz. Lagoa Dourada e Nazareno são os municípios produtores de soja. E aí a gente vai atrás de descobrir por que é que está se produzindo soja em Madre de Deus de Minas, que tradicionalmente era uma área de produção agrícola tradicional, que eu estou chamando aqui. E a gente descobre que, primeiro, toda a soja produzida ali naquela região é soja transgênica de semente da Monsanto. Então já está ligada aí no circuito de produção. Eu até fiz aqui uma
prévia caracterização, né, do que é a Monsanto. Como é que funciona? O produtor compra a semente, que é essa Roundup Ready, ou Roundup Ready, que é transgênica e já imune a algumas doenças, né? E que tem que ser pulverizadas com o veneno que a própria Monsanto vende. Mais do que isso, para poder usar essa semente, eles têm que pagar royalties. A gente está falando do município de 5 mil habitantes. Eles têm que pagar os royalties para a Monsanto para poder usar essa semente. E toda vez que a produção sai desse lugar, eles têm que dar satisfação de quando saiu. Porque, embora essas sementes sejam estéreis, é possível que você faça a reprodução dela, ou seja, que se você estiver vendendo mais do que o que você pagou, tem alguma questão aí dos royalties, tá certo? Então, você só pode vender a quantidade que você pagou lá para a Monsanto. Se não pagou, não tem alguma coisa errada. Então, toda vez aí que a produção sai de lá, eles têm que prestar contas para a Monsanto diretamente. A principal compradora da soja aí dessa região, de São João del Rei, é a ADM, que é uma das maiores compradoras e comercializadoras de soja do mundo. Archer Daniels Midland, uma das maiores do mundo. Tem 270 fábricas em todo o mundo. É importante fazer um parênteses aqui para dizer que todas essas grandes empresas ligadas à produção de soja que atuam no Brasil não são elas mesmas produtoras. Elas compram e comercializam. Na medida em que hoje elas podem financiar, elas podem induzir a produção também, mas elas não vão produzir elas mesmas. Elas podem dizer para o produtor quanto ela precisa, o que é que eles estão dispostos a fornecer para ter essa produção, assistência técnica, os químicos todos, os físicos todos lá para alteração e para o sucesso da produção. Isso tudo pode ser negociado aí por essas grandes empresas. Então a gente vê uma micro-região ali de produção até então essencialmente doméstica, se voltando a uma produção para exportação, já ligada aos grandes circuitos. A gente tem a Monsanto e a ADM, além da Cultrale, que está aí, que é a segunda maior compradora de soja da região. Ela compra in natura para revenda. A Cultrale é mais conhecida pela compra e comercialização aí do suco de laranja, mas aí em período de crise por conta de taxação do suco de laranja nos Estados Unidos, ela entra na compra e comercialização também da soja, certo? Então a gente vê que as corporações, grandes corporações, vão interferir no processo produtivo daquela região. Além dessas grandes e internacionais empresas, a gente vai ter uma associação de produtores chamada Promadri, que é ali na região de Madre de Deus de Minas, que é produtores de Madre de Deus de Minas, que atuam, na verdade, na região toda, que é um coletivo de produtores para conseguir comprar insumos, compra coletiva de insumos. Tem também uma empresa chamada Melo Agronegócios, que trabalha com beneficiamento, aluguel de silos. Isso é interessante pensar. E a Richard Paquin é a mesma coisa. Aluguel de silos e a logística. São empresas que vão atuar no circuito de produção, facilitando a dinâmica. Ou seja, o produtor não tem sozinho a capacidade, o grupo de produtores, sozinhos a capacidade de construir os silos. Mas tem uma empresa que constrói o silo, guarda temporariamente a mercadoria dele, evidentemente por um aluguel, e depois leva isso adiante. Eu fiz um esquema aqui para mostrar um pouco como funciona essa dinâmica do ciclo produtivo da soja. Então, ela sai ali do local de produção, de caminhão, até uma área de beneficiamento. Ela pode ficar armazenada num silo temporariamente, ela é beneficiada,
E no caso do circuito produtivo da soja, ela vai ou para o porto, no caso aí dessa produção que se dá na região de Madrid de Deus de Minas, Porto de Santos, é onde a ADM tem o seu hub ali para exportação, ou o Guarujá, que é onde a Cutrale tem o seu centro. E depois a ADM Brasil para produção interna, né? Então, ou exportação, uma parte dela, ou exportação. No caso da importação, nós consumimos principalmente óleo de soja e os derivados, né? A soja que vira ração, que boa sementa, galinha e pronto. Esse circuito soja, óleo, carnes aí. E uma segunda mercadoria, um segundo produto que começou a ser produzido ali nessa micro-região, eu achei que era interessante trazer, porque tem uma dinâmica diferente. A gente identificou também o crescimento da produção de milho. Mas a produção de milho ela teria a mesma dinâmica da produção da soja, então eu achei interessante trazer o trigo para mostrar para vocês uma dinâmica que é um pouco diferente. Então, até 2005 também não tinha absolutamente nada de produção de trigo nessa região. 2007 para 2009 ela cresce, chegando lá em torno de 20, ela ultrapassa os 25 mil e depois fica aqui na casa dos 20 e pouquinhos, né? 21 mil mais ou menos toneladas, né? De trigo. Uma explicação de imediata é essa questão da rotatividade. Vou mostrar para vocês uma dos municípios que são os maiores produtores. De novo, aparece lá Madre de Deus de Minas como o principal produtor. Isso porque eles são cultivados trigo e soja em rotação de cultura. No inverno um, no verão outro. Mais ou menos isso, né? Um com clima mais frio, outro com clima mais quente, eles vão em rotação. É o município que mais produz. A dinâmica é diferente porque a soja, o trigo não é um produto de exportação, né? Da nossa pauta de exportação. Embora seja importante destacar aí que a produção dessa micro-região, ela está muito voltada o trigo produzido ali é vendido para a Bunge, que também é uma das principais, das maiores aí, produtoras e comercializadoras de commodities agrícolas, né, que atuam no Brasil. Além disso, a produção dali é vendida também para uma empresa que é mineira, que é daqui, Belo Horizonte, que é a Vilma, que o nome Vilma é o nome fantasia, o nome real é Domingos Costa, Indústria de Alimentos, que é dona dessa marca Vilma, da marca Pirata, Yara Alimentos e Croquero, vários segmentos. E aí, o trigo produzido ali é vendido para essas empresas aqui. Em Minas Gerais, aí, extrapolando um pouco a micro-região estudada, a gente pode ver que o município em questão, Madre de Deus de Minas, é o segundo maior produtor do estado aí de trigo. E, embora não esteja aí na nossa pauta de exportações, o Brasil é um grande importador de trigo, as lógicas e a dinâmica que se estabelece é muito similar, não com uma outra lógica de exportação, óbvio, que esse é para o consumo interno, essencialmente, mas porque regida por grandes empresas. Ainda que, para que permaneça aqui em território nacional, a decisão que produzir, quando, como, está nas mãos de duas empresas. São elas que decidem o que é que se produz ali, né?
caso brasileiro aqui, a gente importa em torno de 10 milhões de toneladas de trigo ainda. Então, embora não seja um produto da nossa pauta de exportações, é importante entender que tem uma dinâmica, começa a se consolidar para a gente produzir trigo em território nacional, mas produzir esse trigo já com interesses voltados a empresas específicas e não uma questão de vamos produzir trigo para mudar a pauta de exportação, não para deixarmos de importar. Não é uma política de Estado, é produção para voltar diretamente para duas grandes empresas. O circuito produtivo do trigo se vale também dessas empresas que alugam silos e fazem o transporte da logística, então a Promadre e a mesma Richard Facchini vão para Vilma, que transforma em mercadorias que vão para o atacado varejo, e a Bunge, que também atua aí no mercado alimentício. Para a gente ter uma ideia do que é familiar, não familiar, e aqui eu trouxe mesmo o título de ilustração, no caso do município estudado, ou do município que a gente viu aqui, que tem a maior quantidade de soja sendo produzida na microrregião, a agricultura é essencialmente comercial, não familiar. Certo? Tanto na produção de soja, quanto lá na produção de trigo. Certo? Basicamente não familiar. A agricultura familiar do trigo praticamente desapareceu em São João del Rei. Tem mais da soja também. Lembrando que isso aqui quase sempre é em rotação, então é o mesmo lugar, alternando as culturas, não é? O único município que a gente ainda tem uma grande produção familiar é Lagoa Dourada, no caso da soja, ainda com predomínio de famílias produzindo soja, tem uma dinâmica um pouco diferente ali no município. E aí, por outro lado, que eu trago aqui, é tudo que essa região deixa de produzir, ou parte das coisas que essa região deixa de produzir para atender essa lógica específica de produzir soja e trigo, ou produzir soja em grande escala para exportação. Alguns produtos, eu trago aqui 4 que estão aí na nossa pauta diária de alimentação, praticamente: mandioca, batata, banana e arroz. São coisas, são produtos aí do nosso cotidiano que, se vocês observarem, vão perdendo espaço. Isso tudo é nesse mesmo conjunto de municípios, certo? Em Madre de Deus de Minas, a produção de batata, por exemplo, praticamente desapareceu. Ela dá lugar, então, a uma produção que está muito mais ligada às lógicas que não dizem respeito àquela região, ou a produção para o mercado interno, ou, como alguns começam a falar, soberania alimentar. Não é essa a preocupação. A preocupação é outra, não é? Os investimentos estão lá na produção da soja. E é por isso que a gente vai afirmar que há cada vez mais um uso corporativo do território. Porque as grandes corporações ligadas à compra e comercialização de commodities cada vez mais controlam a produção que vai se dar ali naquela região, por menor que seja o município, né? Então, elas, a partir dos seus interesses e demandas, acabam por promover a intensificação da produção das commodities naquele lugar, acabam por estimular, de certo modo, um adensamento técnico e científico daquele lugar, porque são necessários os insumos, são necessários os pivôs de irrigação, são necessários os silos, são necessárias as máquinas. Então tudo isso vai promover um adensamento daquele lugar, em termos de técnica e ciência, né? E uma agricultura
fazendo referência aqui explícita ao Milton Santos, que é científica globalizada, está muito mais ligada às lógicas que são do mundo do que às lógicas que são da vizinhança, enfim. Com tendência, a gente vê um aprofundamento do uso corporativo, não é? E o estímulo a uma competitividade entre os lugares. Então, esses lugares são estimulados a produzir cada vez mais para se tornarem competitivos, para fazerem preços melhores e produzirem mais e poderem exportar mais e atender a essas empresas. Não é? Na nossa leitura, o que ocorre a partir de um uso predominantemente corporativo do território é uma fragilização daquela região que perde a sua autonomia na medida em que o perfil de produção ali dela está muito ligado aos interesses de grandes empresas. Eu trouxe outras tendências que a gente identificou aí ao longo da pesquisa para essa microrregião. Uma é a produção de flores na região de Barbacena. Tendência, já é uma região historicamente produtora de flores, desde os anos 40, 50, quando os alemães começaram a produzir rosa naquela região, que tem altos e baixos e que tentou se consolidar como uma região que compete com Olambra, mas que ainda é muito incipiente. Uma outra tentativa que tem sido feita na região é a produção de frutas de clima temperado, pêssego, figo, pera, maçã, até azeitona. Via Epamig, é um projeto que aí é público, de certo modo, uma tentativa mesmo de fazer se consolidar ali a produção, porque tem o benefício de um clima que no período frio é frio de verdade. O quente é quente também, como agora, mas no período frio seria possível produzir frutas. E depois a industrialização da produção de milho, porque o milho também era tradicionalmente produzido ali para fubá, para angu, para uma coisa bastante doméstica e muito interna, mas que tem se tornado cada vez mais ligado à produção de commodities, na medida em que agora ele é alimento para as granjas, para que seja exportada a carne, ou mesmo o próprio milho ligado aí à exportação direta. São considerações finais, que eu uma confissão, tenho muita dificuldade em concluir, tive dificuldade de concluir dissertação de doutorado, tese de doutorado. Eu sempre acho que os assuntos eles se esgotam temporariamente, porque sempre há mais a dizer, sempre há mais a estudar sobre eles. Mas, enfim, o que a gente observa, assim, as nossas conclusões, né, a respeito do que a gente pode ver ali. É uma expansão e consolidação do meio técnico, científico e informacional no Brasil, para regiões que antes eram muito pouco densas e que gradativamente vão se adensando mesmo em técnica, ciência e informação, precisam estar conectadas, pontos do território tem que estar conectado com as bolsas de valores, porque senão interessa ou não interessa vender, e é assim que essas compradoras e comercializadoras de produtos, de commodities funcionam, né? Há uma tendência à especialização e um processo de monoculturização, ou seja, que essas regiões que antes eram muito diversificadas se tornem monofuncionais, com uma finalidade só. Esse modo de usar, não é, o território é corporativo, favorece o uso corporativo. Isso só funciona porque as redes de transporte melhoraram muito, e é por isso que eu insisto na expansão do meio técnico, científico e informacional. Sem as redes de transporte não basta produzir, é necessário circular. Então, sem as redes de transporte não seriam bem-sucedidas, né?
Tem que produzir, mas tem que sair dali, tem que chegar lá no Porto de Santos, porque senão não interessa, não é? E mais uma vez, de que a perda da diversificação, a tendência ao uso corporativo e de monoculturas fragiliza aquela região, porque perde sua autonomia na medida em que se vê à mercê dos interesses de um grupo de empresas que a qualquer momento pode decidir que não quer mais comprar aquela soja, ou aquele trigo, mas acho que a soja mais significativamente, pode decidir não comprar aquilo. E quando a grande empresa decide que ela não quer, o que é que a gente faz? Porque a reconversão, voltar para o que era antes, é muito mais difícil. Voltar para uma produção diversificada, voltar para recriar essa rede diferente, né? Mais voltada aí para a produção interna, é difícil. Então, e eu digo isso, claro que isso é na nossa escala de estudo, mas isso é para a escala nacional. Nós vamos nos especializando em produzir mercadorias que são essencialmente da pauta de exportação, como prioridade dos investimentos e dos processos todos políticos para que essa produção seja bem sucedida. Agora a China está negociando com a Rússia comprar soja, por exemplo. Se eles disserem, tá, não vamos mais comprar de vocês, que será de novo, né? E aí eu digo, isso é na nossa escala ali pequena, do município de 5 mil habitantes, que produz em torno de 30 mil toneladas. Isso é para o Centro-Oeste, isso é para o território nacional também. Tá bem? Muito obrigado, mais uma vez, por ter contribuído de alguma forma. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. A gente vai abrir para o debate. Eu não sei se as pessoas têm questões, eu tenho várias, já vou passar ali o microfone para o Celinho. A gente está usando o microfone, sendo que a acústica aqui é horrível. Né? Bom, em primeiro lugar, agradecer ao professor Toledo, veio até aqui, agradecer ao professor Fábio, mais uma iniciativa importante. A gente fica sempre querendo dialogar, saber do que está sendo produzido na geografia, para entender mais o nosso território, nosso Brasil, nossa Minas Gerais, e somando um pouco de cada trabalho que a gente vai tentando se aproximar das nossas complexidades. Primeiro agradeço, então, e eu vou tentar só, na verdade, não é nem uma pergunta, expor um pouco do que minha cabeça trabalhou ao longo da sua exposição. Sua exposição, ela motivou várias outras questões. Eu vou só tentar expor de uma maneira, talvez não muito clara, porque eu estou improvisando aqui, que as questões fundamentais para a gente pensar, não só vamos dizer, a mesorregião de São João del Rei, mas a produção da região, do lugar, como você falou mesmo, ao trazer o Milton Santos, ao trazer uso corporativo do território, regiões que muitas vezes a gente não pensava nesse tipo de intervenção, né? Isso vai lembrar também o conceito de recriação de periferias que o Rui Moreira atualiza o imperialismo da Rosa Luxemburgo, quando a Rosa Luxemburgo falava, né, na necessidade do mercado externo ir para as periferias, e ela chamava aquelas regiões pré-capitalistas. Nós não temos mais regiões pré-capitalistas. Então, quando você apresenta esse avanço da Monsanto, outras empresas, outras corporações, e esse velho corredor de exportação, né? Aquela trajetória produz, lembrando a Berta Becker de novo, né? As ilhas de produção, agora não são mais ilhas, né? A área de produção, circulação, porto. Puxa, mas em São João del Rei, Tiradentes, já arrebentaram com Tiradentes, né? O pessoal do São João del Rei sabe muito melhor do que isso. O que é a produção do município de Tiradentes em termos turísticos. Então, realmente foi uma surpresa
negativa, né, para todos nós, já perceber essa perda maior de autonomia. Tem municípios que realmente a gente fica pensando, esse município é de quem? Esse Madre Deus de Minas, que chama? Perfeito. Fiquei impressionado, você desculpa a franqueza, né? A gente imaginar que ali tem uma corporação, tudo bem, isso é antigo, né? Você tem uma corporação, você tem uma multinacional, você tem uma empresa nacional, e você tem a pequena produção mercantil, seja ela camponesa ou não camponesa. Agora, à medida que você ainda mostra o declínio de produções locais, regionais, e o que ninguém está ganhando internamente, pô, lembra que houve Milton Santos, a região sendo produzida de fora, mas não fica nem um pouquinho, né? Cadê a reação interna? Claro que existe, mas a gente está observando muito mais um avanço realmente dessas corporações, uma produção do espaço. Aí lembra do Arimarcia, né, quando você regionaliza e fala, divisão espacial do trabalho, divisão regional do trabalho, você chega no lugar ainda, né? Quer dizer, você muda de escala e chega já na produção do lugar, e uma produção externa. Então, um processo de alienação espacial, sabe, Toledo, que realmente me impressionou, porque trigo em Minas, e não é nem para o mercado interno, desculpa falar assim, né? Porque isso realmente vai, ainda, o pessoal me chama de nervoso, mas eu consigo ficar indignado com algumas coisas, eu prefiro ficar nervoso do que passivo. Então, segurança alimentar, que é um conceito básico, e a gente vai trabalhar a agricultura brasileira, o pequeno produtor diz que abastece as cidades, o agronegócio diz que abastece, a gente sabe que exporta. Então, realmente são situações que você nos apresenta aqui, são relações que você nos apresenta, muito preocupantes. Gostei muito da sua apresentação. Eu, na verdade, não tenho uma pergunta, estou ainda elaborando a sua apresentação. Eu comento muito com o Fábio isso, né? Ele traz os convidados, isso vai, né, nos alterando, ainda bem, né? Nossa forma de pensar vai nos ajudando. E a reflexão, ela demora, eu sou parecido com você também. As considerações finais, elas permanecem, né? Então eu não vou ter uma pergunta para elaborar, só um comentário, te agradecer a presença, né? E assim que puder, a gente continua o diálogo, né, Fábio? A gente pode aí prosseguir com a reflexão. Obrigado. Oi, tudo bem? Obrigada por ter vindo. A primeira pessoa da UFSJ vim aqui desde que eu entrei. Eu sou de São João, então eu conheço bastante, conheço Madre de Deus, conheço a cidade, tudo aí, tá? E a minha pergunta não é uma dúvida só minha, mas é de muitos moradores lá de São João, então acho que não vai ser muito difícil de ser respondida. Porque lá no sertão a gente tem a fazenda experimental, Violeta Neves. E, teoricamente, né, por estar ligada à federal, ela teria que dar um certo suporte ao agricultor da região. E é uma coisa que eu já conversei isso com meu pai e que, tipo assim, a gente não sabe. Ela de fato faz isso, tipo, qual que é a função da fazenda lá, se ela fornece algum suporte para a galera da região e tal. Boa noite, né? Meu nome é Wellington, sou estudante de UFT também. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta assim, mais... algumas reflexões que eu fiz mesmo antes, né? Que eu tenho conhecimento um pouquinho dessa modernização, né? Sobretudo no noroeste de Minas, né? E essa configuração a estrutura fundiária, né? Há estudos, tipo assim, dessa compra de pessoas de fora, porque muitas vezes os latifúndios anteriores, né? Da época de Seis Marias, né? Que a gente teve em Minas Gerais, né? Tem registro em Mariana, ela vai sendo modificada, né? Muitas vezes improdutivos, aí depois vem a questão um pouquinho da reforma agrária, né? E outras questões, né? Aí parece que vem o agronegócio, ele se torna outro latifúndio, né? E complexifica mais ainda a questão fundiária, né? Aí eu gostaria de saber disso, né? Não sei se tem pesquisa nesse ponto de vista, né? Essa questão me suscitou também, né, da universidade, né? Tanto é de Lavras quanto de São João do Rei, né? Que estão... a de Viçosa também, que é próximo também, né? Que tem essa área agrícola bem desenvolvida, né? Qual que é o papel da universidade desse ponto de vista, né? Será que
muitas vezes produção de essas assistências, aulas de fundiário, né, ou formar agrônomos para trabalhar nessa área, né, acho que é importante você ser professor universitário, né, então acho que podemos debater internamente, não sei se é feita, né, e acho que por fim mais essa questão também estudar um pouco, não sei se é feita também, para você saber também, essa questão da indústria agroalimentar, né, porque havia uma muito grande aqui tem Contagem, né, então toda aquela noção da cidade industrial, né, a indústria alimentar, sobretudo de Minas, ela tem esse peso, né, do ponto de vista territorial, né, e parece que está se intensificando, né, é isso mesmo. Obrigado. Vou passar a Theo e responder, depois a gente... Mas, por favor, depois a gente abre para mais uma rodada. Obrigado pelas questões, dilemas que de fato percebem. Vou responder um pouco misturado aqui também das questões, mas, Wellington, essa questão da estrutura fundiária, por exemplo, é a minha ambição. Como eu disse, é um conjunto de pesquisas, a gente tem as dissertações de mestrado, as iniciações científicas, as nossas próprias pesquisas dos professores. Eu acho que seria fundamental entender se há um processo de desfragmentação, ou seja, um processo de concentração fundiária. Não sabemos ainda isso, quer dizer, como tendência, sabemos que a produção voltada ao mercado internacional é uma produção extensiva, né? Uma produção que vai ser aí em grandes áreas de monocultura. Mas isso é um tipo de trabalho difícil de fazer e que leva bastante tempo, que é para a gente saber mesmo posse e propriedade da terra, quem são os produtores que deixam de produzir, saem dali para dar lugar a esse que consegue se expandir e se consolidar. E aí tem as conveniências de corredor, né? É um produtor japonês que veio e foi comprando de todo mundo, mas aí são essas coisas que, sem pesquisa a gente não pode sair afirmando, porque, de fato, uma notícia que se tem, uma conversa que, se você vai na associação de produtores, ela é dita, né? Veio, começou a preparar e começou a... Enfim, mas temos que ver, eu quero, quer dizer, a minha ambição a longo prazo conseguir falar um pouco dessa questão da monocultura e dos grandes latifúndios numa região tão pequena. Sobre a fazenda experimental da FSJ, é uma questão polêmica, ela é de lá me levava. Essa questão da fazenda experimental ela é polêmica porque ela existe na papelada, na burocracia, mas ela não consegue ser implementada 100%, porque faltaram verbas do governo federal já há bastante tempo, desde a implementação. O curso de zootecnia, que deveria ter maiores relações com a fazenda experimental, tem um curso de expansão da FSJ, tem 10 anos, os cursos de expansão está fazendo 10 anos agora, em 2019. Então a fazenda experimental ela tem um papel pouco representativo ainda em relação à cidade. O que a gente tem que fica dentro do campus, é a EPAMIG. Essa sim, ela é dentro do campus, não é ligada diretamente ao FSJ, mas ele sim, por exemplo, o projeto da fruticultura, ali é da EPAMIG. São eles, inclusive eles doam as mudas para os produtores que tiverem interessados em produzir frutas. Através de doação, treinamento técnico todo gratuito, porque é um projeto deles de tentar implementar essa produção ali na região. Fica ali dentro do CETA também, pode ser visitado. Mas eles consideram pouco bem sucedido esse projeto, porque eles dizem que poucos produtores aderem à produção porque ela leva muito mais tempo para se realizar. Plantar, colher,
colheita delicada, né? Então isso sempre faz muito sucesso. E aí, Celinho, ficamos com a questão dos lugares produzidos de fora. Essa acho que é a grande questão, é a fragilidade que se dá quando os espaços se reestruturam por interesses que não são da nação, que não são nem sequer do lugar, das pessoas do lugar, se reestruturando para atender uma demanda outra. Ficamos fragilizados. João? Boa noite, obrigado pela palestra. Eu sou o João, sou aluno da Geografia aqui. E eu achei muito interessante ver o gráfico apresentando como é que houve a variação do financiamento, né, desses empreendimentos agrícolas. Eu sou do norte de Minas e lá foi sempre uma região de economia agrária, né, agropecuária. E lá houve um grande investimento do Estado, né, nos anos 80, final de 70 ou 80. Meu pai até imigrou para lá por conta disso. E era um projeto conduzido pelo Estado, né, baseado em financiamento agrícola, principalmente na cultura do algodão e na fruticultura. E houve esse declínio forte, e a cidade passou um grande período de recessão, ainda passa. E é curioso notar que hoje tem uma ascensão muito grande pela iniciativa privada, mas em ambos os momentos nunca houve um direcionamento para as vontades do campesinato, dos agricultores. Foi sempre a imposição externa sobre o que fazer, sobre o que produzir, né? E hoje se dá fortemente na fruticultura. É bem interessante ver como é que esse gráfico de financiamento acompanha a mudança na economia do lugar. As minhas perguntas vão na direção do que o Célio colocou. A primeira eu não sei se faz parte do estudo, mas como é que se deu assim, a inserção dos antigos agricultores nessa nova dinâmica do agronegócio? Eles aderiram também? Eles contestaram? Como é que foi essa incorporação ou exclusão, ou ambos, né, nessa nova dinâmica? E a outra pergunta foi quanto a queda na produção das culturas tradicionais. Se houve uma substituição dessa produção por importação, ou se os hábitos alimentares mudaram, como é que se deu eles deixaram de produzir, de consumir batata, ou a batata agora vem de outro lugar? Né? São essas as perguntas. Obrigado. Mais um aqui. Boa noite, meu nome é Eric. Eu tenho uma dúvida em relação à pecuária, principalmente a pecuária de leite. Você apontou lá nos gráficos que houve queda da batata, da mandioca, do arroz, para ascensão, principalmente da soja, né? Você percebeu alguma relação também com uma possível queda da pecuária, principalmente da de leite, né, que é tradicional na região? Ou não? Ela permaneceu mais ou menos estável e a queda foi só nessas outras culturas, né, como a batata e a mandioca? E a segunda seria em relação às sementes. Se houve alguma exceção em relação a esse modelo de sementes da Monsanto, né, se não me engano, ou se havia em alguma das propriedades havia outra fonte de sementes, ou se essa fonte única, né, dessas grandes empresas, sementes transgênicas. Obrigado. Aqui. Boa noite, meu nome é Evelyn, eu sou do programa de doutorado em Geografia. Muito obrigado, Márcio, pela sua apresentação, né, por suas contribuições. E a minha dúvida, não sei se vocês chegam nessa temática, mas seria o porquê da instalação dessa lógica produtiva nessa região, se existe algum cenário pretérito, um arranjo de aderência que explique essa lógica. Obrigada. Eu que agradeço as perguntas. Márcio, por favor. Eu que agradeço. E várias vezes eu agradecer por estar aqui hoje. Muito feliz de estar debatendo as pesquisas que a gente faz. Sobre o norte de Minas,
é uma outra missão que eu gostaria de ter, que é pesquisar fruticultura irrigada Jair Manches Cardoso. Que de fato começa com um projeto do Estado, um projeto de ocupação, de agricultura familiar, e gradativamente isso vai sendo tomado por lógicas que são exportadoras, né? A fruticultura ela ganha essa dimensão da exportação ali, né? E com alta tecnologia, enfim. Acho que é um enclave de produção a ser estudado em Minas Gerais. Acho que é muito importante, inclusive, das frutas. A gente tem algumas pesquisas sobre o lado de lá, na Bahia, tal, mas não tem muita herança. Acho que é importante fazer. No caso aqui, quando eu apresento a queda na produção das culturas que eu estou chamando de tradicionais, como batata, e arroz, e mandioca, e banana, essas que são do nosso cotidiano, o que acontece no lugar, especificamente, é a substituição dessa produção pela produção da soja, em rotação com trigo, às vezes com milho, mas sempre o processo é de substituição. Essas pessoas que ali produzem, como é que funciona a dinâmica da produção desses produtos de consumo regional, né, ao mercado interno? Todos os produtores, eles produzem da região toda. Isso é pego, levado trazido para o Ceasa, não esquecendo de outro. É trazido para o Ceasa, aqui em Belo Horizonte. Toda a produção da região é juntada aqui e redistribuída. E aí, então, essas pessoas não deixam necessariamente de consumir, mas podem estar pagando mais caro pelo que estão consumindo, porque agora é consumindo uma mercadoria que vem de um outro lugar. Mas a dinâmica da produção local, São João del Rei, por exemplo, é um município muito grande com uma cidade relativamente pequena, com a produção agrícola muito intensa. A produção de hortifruti, por exemplo, em São João del Rei é muito grande, mas você raramente consegue comprar o produto direto do produtor, porque ele já tem a sua produção comprometida com o Ceasa, vem tudo para cá e depois é redistribuído. Então, o perfil de consumo é uma coisa a ser estudada, mas ele não se modifica tanto na medida em que nós comemos arroz, feijão, batata, arroz, mandioca, banana, enfim. Mas agora a dinâmica do processo tem que ser diferente. Então, provavelmente, como não é mais produzido ali, isso vem do Ceasa ali para a Madre de Deus de Minas, né? Sobre a queda na pecuária leiteira, essa é uma questão... a gente olhou, a gente tem se preocupado em olhar a questão da pecuária, que era muito importante de fato. Uma dinâmica que a gente consegue identificar ali é de um produtor agropecuário que, embora de longa data, não tem muito cuidado com a sua produção. Isso são relatos também que a gente colheu. Então, por exemplo, um produtor que compra uma vaca holandesa que produz muito leite, mas que não cuida para que a reprodução dela seja sempre com um boi de qualidade. Então ela fica no pasto, ela cruza com qualquer boi e a filha dela vai dar menos leite. Então a produção acaba tendo um declínio por um certo... Isso é uma coisa que a gente não tem absoluta certeza, mas que o declínio se deve um pouco à falta de cuidado na reprodução das que dão muito leite, enfim. Essa produção ela vai perder importância, ela tem sim uma queda, não é brutal, mas ela tem uma queda, e ela se dá no momento em que o Estado passa a exigir dos produtores que eles tenham os tanques de resfriamento na sua propriedade, que nem todos são capitalizados para conseguir ter um tanque de resfriamento. Então, em alguns casos, eles conseguem se associar, comprar o tanque de resfriamento, e aí passa coletando o leite de todo mundo, junta nesse lugar, ou abrem mão de produzir porque não conseguem, não têm capital para comprar o tanque de resfriamento e não conseguem se associar a ninguém. Então eles acabam por deixar a produção.
É uma região que ainda produz muito queijo. São João del Rei tinha o apelido de São João dos Queijos, né? Que ninguém conhece esse apelido aí de São João del Rei. Mas sim, tem uma queda. Embora a gente não tenha conseguido ainda fazer uma associação, se há uma ocupação dessas áreas de agropecuária por novas atividades agrícolas, como soja ou mesmo a fruticultura. A gente não sabe se é no mesmo lugar ainda. Quanto às sementes, a Monsanto domina o mercado de sementes no Brasil. Então, todo mundo que quer produzir soja é cliente da Monsanto. Raríssimas exceções, vamos dizer que todo mundo aqui, devem ser os produtores que querem orgânicos, que conseguem... isso acontece mais com o milho, na verdade. Eles conseguem se estruturar para ter semente crioula, enquanto na soja a Monsanto aí vai dominando gradativamente esse mercado das sementes. É pura ciência, né, e tecnologia, que é criar uma semente estéril para que você seja obrigado a comprar a cada movimento de colheita, tem que comprar novamente dela e pagar os royalties pela semente que é dela. É isso, né? E se essa lógica se deve a cenários pretéritos. Volto a falar da questão, que é uma questão difícil de afirmar isso, mas que nessa região havia uma fragilidade em relação à forma como os produtores se organizam, no sentido de desapareceram todas as cooperativas, desapareceram todas as associações, e individualmente eles não conseguiram se manter à medida que não conseguiam crédito, ou mesmo, e aí no plano de novo, tanto do trabalho de campo, que é quando a gente vai lá conversar, e ouve que alguns dos produtores ali daquela região não eram dedicados o suficiente à realização da produção. Então, não tem paciência, ou não cuida, né? Mas assim, aí... Sim, que é atribuir ao próprio produtor o seu insucesso. Né? Mas o que a gente conseguiu constatar já há algum tempo é que praticamente todas... A gente tem essa associação que eu citei aqui, que é a Promadre, em Madrid de Minas, mas que ela é voltada para produtores da soja e trigo ligados ao agronegócio. Associações de pequenos produtores, cooperativas... Se a gente pegar historicamente, elas vão desaparecendo. Mesmo os produtores de leite, que eram muito consolidados, vão cada vez menos associações, cada vez menos. E aí isso fragiliza. Você não tem uma organização capaz de resistir à pressão que vem de cima. E por isso facilita a dinâmica dos grandes que chegam. Mais alguém tem alguma questão? Eu tenho aqui umas questões que eu deixo por último. Eu vou fazê-las aqui, porque eu queria, só para dialogar também, esse tema, bom, eu considero também, assim como o Celinho falava, né, um tema nos ajuda a pensar, né, o território nacional e o território mineiro. Então, como ler o território nacional, o território mineiro pela agricultura e pelo agronegócio, né, essa diferenciação que você faz, para mim, ela é didaticamente lapidar, né? Porque permite a gente... Por que a gente não chama o agronegócio de agricultura, né? Isso aqui parece ser muito banal, porque é claro que a gente está acostumado a um discurso, né, uma psicosfera da modernidade, né? De que o moderno é melhor, a modernidade é uma atualização técnica do território, como você disse, definiu, né? Que vem para o bem geral, para o proveito das pessoas coletivamente. Então nós estamos muito submetidos a essa lógica, o agro pop, o agro é pop, o agro é tech. Então, mas é muito interessante quando a gente recupera o sentido das palavras, né? Porque a gente fala em agricultura, que a cultura tem um sentido, esse sim tem um sentido pretérito, né? Daquela geração que trabalhava o solo antes de mim, aquilo que o Alfredo Bose fala na dialética da colonização, né? Então alguém trabalhou a terra antes de mim para que os filhos pudessem comer.
E eu que herdei essa terra também herdo a técnica. E vou cuidar da terra e da técnica para que aqueles que vierem depois de mim também possam viver dela. Então, é muito interessante essa diferenciação, porque me faz pensar, e aí eu me lembrava na sua fala, Márcio, do Josué de Castro, né, quando ele falava quando ele discute a geografia da fome, e porque o alimento, a gente tem, a agricultura é para alimentação, então ela é um tema da segurança alimentar, né, Sérgio? Então, quando a gente fala em agricultura, a gente fala em alimento, a gente fala em fome, a gente fala em segurança alimentar. Quando a gente nem fala mais em agricultura e fala em agronegócio, a gente está em outra esfera do debate, né, de economicismo, né, da commodity, que, portanto, não é o alimento da agricultura e da fome. Porque o Josué de Castro, ele tinha não é só uma tese, é uma prova, né, interessantíssima. Quando ele estuda a fome no Brasil, ele fala, acreditava-se que a população rural passava mais fome que a população urbana. E aí ele prova que é o contrário, né, porque pela capacidade de autonomia, do controle, né, de uma parcela simples, mas conhecida da divisão técnica do trabalho, que é plantar, eu consigo ter uma diversidade de nutrientes de acordo com as restrições da chuva, ou da técnica, ou financeira, ou o que seja, mas eu consigo ter uma diversidade nutritiva, eu consigo combater a fome. E aí ele prova, né, que alimentava-se melhor nas áreas que tinham agricultura do que nas áreas mais urbanizadas. Então eu pensei muito nisso, porque quando você fala dessa substituição, né, a gente está colocando em xeque, né, a possibilidade de uma segurança alimentar no Brasil, né, que já não é existente, diga-se de passagem, né? Porque também eu me lembrava, né, na Revolução Verde, lá nos anos 60, anos 70, ainda se falava em fome, né? Você tinha que plantar muito, produzir muito para combater a fome. Então você tinha que ter uma semente, uma técnica industrial, insumos agrotóxicos e tudo mais para combater a fome. Hoje em dia você nem entra com esse debate, né? Então é muito interessante como um país que volta ao mapa da fome, que saiu por um período esporádico, aliás, da sua história, diga-se de passagem, mas que dura aí de 2005 a 2016, mas que volta, né? Então, ou seja, um país de faméricos que produz muito alimento, parece que já nem se fala mais em fome, né? Porque isso, né, Márcio, me fez lembrar em outras coisas. Por exemplo, essa PEC aí do Pacto Federativo, né? Tivemos a PEC do fim do mundo, agora a gente tem a PEC do fim do território. Você vai eliminar 270 municípios em Minas Gerais, aproximadamente, os abaixo de 5 mil habitantes que não têm sustentabilidade econômica, né? Como que você pode reduzir o território, que é o espaço, né? Aquela frase do Milton Santos, o território é onde vivem, sofrem, trabalham e moram os seus habitantes. O território é isso, o território não é uma sustentabilidade econômica, né? Geografia política, né? Você também é professor de geografia econômica. Nós sabemos que o território no Brasil tem uma importância na subsistência da economia mais simples, né? As pessoas dependem de uma distribuição feita pelo território. Então, como que ao mesmo tempo que você se entende que o território é sempre um recurso, então ele tem que ser um recurso rentável, e se ele não for rentável, você vai eliminando. Essa PEC não vai ser aprovada, muito provavelmente. Mas como que você pode chegar a propor um debate para a sociedade que você elimine uma dimensão da organização política sem debater? O que você possa redistribuir politicamente o território, não há dúvida, mas debatendo, e não impondo um critério técnico-economista que, no fundo, é refém da sua própria lógica, né? Se a gente for pensar no que você nos mostrou hoje aqui, como esses municípios são completamente dependentes de um circuito econômico que eles não controlam, eles podem se tornar inviáveis ou insustentáveis economicamente muito rapidamente. Basta pensar isso que você dizia da exportação. Então, as atividades mais sofisticadas, ou aquelas que são os intermediários, vamos chamar assim, né, entre aspas, que eu sei que você que é muito mais complexo do que isso, eles não estão nem na região, nem no estado de Minas Gerais. Bom, tirando o Ceasa Minas, que é um intermediário, mas quando é para exportação, as atividades mais complexas na divisão social e territorial do trabalho, que são aquelas que
que agregam mais valor estão fora de Minas Gerais. Então você está incentivando uma atividade que é insustentável economicamente do ponto de vista da região, recuperando o debate sobre região, né, Celinho? Que essa categoria tão perdida, tão abandonada na geografia, e ao mesmo tempo você está dizendo que ela e que o município tem que ser sustentável, mas você faz todo o circuito para que ele seja insustentável. Então é irracional do ponto de vista econômico, né? Se a gente pensar que o território é uma totalidade, né? E como esses circuitos longos, recuperar o debate do Ricardo Castilho, interessantíssimo, né? Quando você explicava que então a batata sai, mas ela vai para o Ceasa, onde ela vai se juntar à batata de outros lugares e ela volta. Então você paga 2 vezes a batata, porque não precisava ter saído. Os circuitos curtos são mais racionais do ponto de vista econômico, porque eles permitem, primeiro, que uma apropriação financeira do recurso fique no próprio município. Em segundo lugar, todas as questões que poderiam chamar de questões ambientais tem que transportar, queimar diesel para batata para depois trazer batata, que veio de sei lá de onde essa batata. Então, veja como a gente está transformando o território, né, que não é só uma materialidade ou um conjunto de terra, mas é uma dimensão da organização da vida coletiva. A gente está transformando ele tirando ele do Gottman, né? Tirando ele de ser um abrigo da organização da vida coletiva para ele se tornar um recurso. E quando a sua pesquisa, né, nos faz ver isso, como ela vai vai drenando os recursos de uma forma direta ou indireta, quando você nos ensina e nos mostra como são esses circuitos, né? E aí, claro, uma última questão, isso não são nem questões, são comentários, né? Desculpa, mas fiquei empolgado aqui com a sua apresentação, que leva à última, né? Que é aí pensar o projeto nacional que você também nos coloca, né? Porque você defender que essas commodities agroexportadoras do latifúndio, como dizia aqui o Wellington, né? Vamos usar esse termo, né? Da grande propriedade, da estrutura fundiária concentrada, baseado numa dependência do mercado externo, é altamente sensível, né? Você citou o exemplo do suco da laranja, então já está paga, então ela pode apodrecer no pé. Isso é algo inconcebível do ponto de vista da destinação coletiva do trabalho social. Coletivo, né? Bom, social e coletivo, evidentemente. Mas, e ao mesmo tempo, o suco, né, quando o Brasil, nos anos 90, né, os produtores, ao contrário, né, a produção de suco foi direcionada para o consumo estadunidense, porque por causa das pragas e tudo mais da seca na produção interna deles, né? Bom, então nós convertemos a produção de laranja para suco, para exportação para os Estados Unidos, depois eles recuperam a produção dele e a gente não tem que fazer com suco de laranja, né? Ou seja, se torna um problema, né? E a dependência que nós temos então de um mercado externo, aquilo que o Celso Furtado, na formação econômica do Brasil, chamava da economia de sobremesa, né? Exportação de café durante a guerra. Você não vai comprar café, é sobremesa. Você vai comprar algo muito mais importante do que café. Então, como essa dependência do mercado externo e especialmente, né, dessa economia que não é, muitas vezes não é do essencial, como o caso do suco de laranja, né, ou o caso do café, também passa por nesses novos circuitos espaciais produtivos. Também nós temos ele, né? Por exemplo, toda essa questão do começo desse ano da exportação de soja do Brasil para a China. Bom, e toda a questão geopolítica que passa entre China, Estados Unidos e Brasil, numa disputa comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil, os produtores achando que iam ganhar porque iam vender mais soja para a China. 3 semanas depois, os Estados Unidos fazem um acordo com a China passa a comprar soja dos Estados Unidos, como você estava dizendo agora, ou seja, dependência do mercado externo. O que eu faço com uma modernização funcional do território voltada a uma exportação de soja, que no momento seguinte se mostra substituída pela lógica política, né? Porque afinal o comércio é política. Então a gente também, parece que a sua apresentação nos faz recuperar esse sentido de como o território é uma dimensão política, como a organização do território é uma dimensão política, e de como o mercado é uma dimensão política, por um lado ou pelo outro, pela escolha da produção local, da pequena agricultura,
do financiamento da agricultura familiar, ou mesmo numa escala geopolítica global, dos grandes agentes, onde as negociações passam por grandes acordos, onde estão envolvidas cifras e balanças exportadoras muito sofisticadas. Então, eu queria só fazer esses comentários, não sei se você quiser comentar, seria um prazer, mas só para mostrar da vitalidade aí, agradecendo mais uma vez a vitalidade da sua pesquisa, agradecendo aqui a sua gentileza de ter colaborado aqui, nos ensinado um pouco mais sobre esse tema fundamental para o presente e para o futuro do país e de Minas Gerais. Eu só posso agradecer as questões que vocês estão me colocando aqui e penso, Fábio, que essa questão de fundo é o projeto nacional. Qual é o projeto nacional? Qual é o nosso projeto nacional hoje? Qual é o projeto do país? O que é que se espera? Não há um planejamento no sentido da segurança alimentar. Pelo contrário, o que a gente faz é planejar para entregar novas porções. Seja refazendo o Código Florestal, não podia plantar ali, agora pode. Vai lá, corta tudo, e aí pode ser gado, pode ser o que for, né? Ou a gente teve um período de ocupação brutal do Cerrado, nos anos 2000, agora a gente já chegou na Amazônia e vai ocupando. Quer dizer, as nossas fronteiras agrícolas não encontraram limite, não tem limite, né? Expansão desenfreada, sendo tratada como piada, vamos dizer assim, não sendo levada a sério, não é levada a sério. Não se fala em uma política de planejamento nacional ou regional, não se ouve mais essa questão, para além da nossa preocupação disciplinar, assim, da geografia, conceitualmente, com a redefinição do que é uma região hoje, a gente não vê nem os instrumentos, os antigos instrumentos de planejamento, dizendo ou mostrando qualquer tipo de preocupação com os rumos que os lugares vão tomar, que as cidades vão tomar, que o campo vai tomar, que o produtor agrícola. Na verdade, assim, para mim, essa pesquisa, a gente começa ela lá, em 8 anos que eu estou em São João del Rei, tem muitos anos que a gente começou incipiente com isso aqui, com essa proposta de pesquisar, para entender que reorganização é essa, e na época eu não imaginava que eram as grandes corporações que já vão, quer dizer, elas vão se espalhando pelo território todo e fragilizando todos os lugares, do pequeno ao grande produtor, do intermediador. A gente às vezes olha com maus olhos o intermediador, mas ele é um personagem importante, né? Que vai, busca, ele tira daqui, ele põe ali, ele faz chegar no consumidor, o atravessador, muitas vezes é importante, também é prejudicado porque as redes que vêm de cima muitas vezes o massacram e ele não consegue sobreviver. Então eu acho que falta a gente retomar um projeto de nação, debater um projeto de nação, debater o que é que se espera desse país para além de produzir muito, porque produzir muito a gente produz. Produz muito, de fato. Só que para quem? O que a gente produz muito hoje? Qual é a finalidade disso? Né? A quem interessa essa produção? Quando a gente vai... Fala que você citou o Celso Furtado. Quando o Celso Furtado fala lá na questão do subdesenvolvimento como uma etapa, ele vai dizer, olha, essa ilusão de que a gente um dia vai chegar ao desenvolvimento, porque é um discurso que está aí do desenvolvimento, que a gente precisa se modernizar para se desenvolver, e o nosso projeto de modernização virou também crescimento econômico. Então, atrai empresa para o município, porque precisa gerar receitas. Aí você vai ver lá, a empresa está há 30 anos sem pagar imposto, porque ela só foi para aquele lugar porque ela tem isenção de imposto. Então, o retorno que ela deveria dar, ela não dá. Se uma empresa
E a gente está aí ainda, desde sempre, esperando chegar ao desenvolvimento, né? E sendo chamado de atrasado. Porque quando eu esses dias, sou professor de Geografia Econômica e estava retomando as questões lá dos anos 90, com a eleição do Collor, a conversa do Fernando Collor nos anos 90 era: o brasileiro é atrasado. Quando ele menospreza a produção do carro, ele diz: nossa, o carro brasileiro é uma carroça. Ele está desqualificando o único produto que a indústria nacional tinha conseguido se consolidar de fato, tratado como assim. E, de novo, eu vejo esse discurso do brasileiro sendo tratado como atrasado, e que a gente é atrasado porque é a gente que não tem a iniciativa, a gente aqui não tem o espírito empreendedor, que é uma palavra que vem dos anos 90 com força para cá, não é? Volta com força esse discurso e a gente fica aqui aturdido pensando: será? Então quando é que nós vamos chegar lá? O que precisa fazer para chegar lá? Aí a gente tem visto qual é a receita desse governo para chegar lá, né? Primeiro precisava fazer reforma trabalhista para a gente chegar lá, e faz. Aí não melhora emprego, não melhora nada. Aí precisava fazer reforma da Previdência. Aí faz a reforma da Previdência. Nós estamos esperando os benefícios que viriam depois das reformas. E eles não chegam nunca, né? E aí o tempo vai passando e, de novo, a gente fica com esse discurso de que a gente tem que se modernizar. Não discutimos projeto de nação, não discutimos o que é modernização, não discutimos o que é essencial, não discutimos soberania alimentar. E eu confesso que eu hoje falo disso com um certo, vou chamar de desespero, mas com temor, porque assim, não vejo perspectiva, é difícil de enxergar como é que a gente vai sair disso. Quando é que a gente vai retomar um projeto de crescimento que não associe desenvolvimento a crescimento econômico exclusivamente? Que desenvolvimento esteja ligado a acesso a direitos, saúde, educação, moradia, alimentação. Não é? Enfim, fica para o plano da gente pensar no nosso futuro, nós de dentro, todos nós juntos. Nós vamos fazer isso. Muito obrigado mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui no FMG. Quero agradecer a sua gentileza. Obrigado aos presentes pelas questões maravilhosas. Seguimos debatendo. Certamente, como você disse, né, é um projeto nacional. Precisa ser debatido, não é um setor específico da sociedade. Eu quero, então, agradecer mais uma vez e obrigado. Seguimos. Obrigado a todos.